Oi, mane bemehu, oi, mane bemehu, oi, mane bemehu, oi, mane bemehu. O tema dos mantras, sempre tão central nos mais avançados mistérios esotéricos, representa uma abordagem muito comum e constante em nossos estudos. Porém, faltava-nos apresentar um vídeo especificamente dedicado ao assunto, ao lado da abordagem também trazida por nós da lenda maçônica de Irã e da palavra perdida. Tal como o nosso vídeo A Música que Eu Sou, tornando-se um instrumento do universo, que já trazia uma abordagem, quiçá, mais geral e introdutória. O presente trabalho visa, pois, resumir o assunto e atender esta lacuna. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Embora o universo dos mantras, decretos e orações perpasse todo o vasto arco da espiritualidade, envolvendo a religião, a magia e o esoterismo mesmo, os mantras em si representam aquele recurso mais técnico e científico do ocultismo, tanto quanto o mais poderoso. Daí os fortes sigilos que comumente velam as suas práticas. O caminho dos mantras, ou mantrayana, resulta por isso um dos nomes do chamado budismo esotérico tibetano, chamado também de budismo tântrico ou técnico, tal como de Vajrayana ou Caminho do Poder. Da mesma forma como o Evangelho considerado como o mais esotérico, proveniente da pena de um São João no exílio, quando escreveu também o seu famoso Apocalipse, começa com uma grande evocação ao poder criador do Verbo. Tratemos então de analisar a etimologia da palavra e também o seu simbolismo tradicional. O termo mantra significa controle da mente, reproduzindo assim a definição ou a função que Patanjali atribui à própria yoga. Com isto, penetramos, porém, num universo já não tão estático ou contemplativo, mas permeado por técnicas energéticas criativas. Ou seja, a ideia de controle não se reduz necessariamente a deter o fluxo de uma energia descontrolada, e sim de empregá-la de uma forma dinâmica, voluntária e soberana. O simbolismo do mantra é, por sua vez, deveras rico e eloquente. Um dos símbolos mais tradicionais do poder do som ou da palavra é o da espada, denotando também, naturalmente, poder e autoridade. O mantra é, pois, o verdadeiro instrumento do guerreiro espiritual, a espada que calibra a nossa força interior e nos prepara para enfrentar as grandes causas com desenvoltura e autoridade. O controle da palavra está muito relacionado ao domínio do poder interior. A palavra disciplinada e verdadeira é também uma palavra empoderada, da qual se diz ser capaz de alcançar tudo o que ela decretar. No universo místico, o silêncio é pedido ao noviço não apenas para facilitar o aprendizado, mas também para que ele não disperse as suas energias. A reunião da espada flamígera e do lótus resulta comum no budismo tântrico. Aqui podemos, não obstante, encontrar o símbolo central do Vajra representando a joia e o cetro do poder espiritual, além de servir de símbolo fálico, inclusive no emblema de Iabiyun, o pai e mãe, para fazer referência à complementaridade entre técnica e sabedoria. Não casualmente, esta espada comumente se combina com o livro, pois poder e conhecimento naturalmente se complementam. Ainda na linha da espada, temos um símbolo muito importante chamado o Grande Arcano, criado pelo insigne ocultista Eliphas Levi, e que comporta paralelos com vários símbolos tradicionais. O seu eixo central é uma espada simbolizando Kundalini, pois através da iniciação, o aspirante coloca-se no controle e na responsabilidade dos seus próprios processos evolutivos. E a forma mais técnica e objetiva de trabalhar as energias é com certeza através dos mantras. Nesta linha tênue em que a espada, a joia e o cetro se confundem, também surge a ideia da pedra filosofal, a pedra de toque que transforma o chumbo em ouro,
ou o corruptível no incorruptível, tal como no grau, como pedra caída da fronte de Lúcifer, que não deixa de ser como um Prometeu preso à terra por sua dedicação de trazer o fogo dos deuses para a humanidade. Já no simbolismo arturiano medieval, tem-se a clara unidade entre a espada e o cálice, atuando dialeticamente para compor a harmonia das coisas. Quando o poder simbolizado pela espada entra em crise, por causa das próprias impurezas humanas, é invocada então a força depuradora do cálice, simbolizando a religião e a espiritualidade. A própria espada é regenerada pela Dama do Lago quando o poder se corrompe, para representar a legitimação social do poder. Daqui passamos para o simbolismo judaico-cristão da Eucaristia, visando celebrar a comunhão do pão e do vinho. De que forma a palavra pode ser então associada ao pão neste caso? De imediato, devemos tratar do símbolo do maná do deserto, o alimento místico obtido por Moisés. A evocação do termo manas, ou a mente, é aqui imediata. O alimento do conhecimento sagrado é naturalmente um dos atributos do Verbo, tal como a autoridade assim manifestada. Daí haver dito também Jesus: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O ser humano, realmente consciente, compreende que a verdadeira vida não depende, pois, apenas da matéria, mas se confunde com a aquisição de uma consciência superior. Contudo, devemos tratar a questão também numa acepção esotérica. Se o vinho representa um recurso mais fluido e psíquico, já o pão significa algo mais físico ou um alimento mais denso. O som é com efeito o recurso mais material da espiritualidade, e Blavatsky declarou que o som é o veículo da energia. De certa forma, o som é a própria energia, ou uma de suas manifestações, porque a energia facilmente expressa alguma forma de sonoridade. Uma das formas mais populares como o som e o verbo manifestam a sua magia é exatamente através da música. Costumamos dizer que o poder da música é tão grande porque ela entra diretamente na alma. E tal coisa também tem muita relação com a forma como os próprios mantras atuam sobre o espírito. E nisto, cabe saber que o exercício dos mantras pode ter realmente muito em comum com o próprio treinamento musical, em termos de afinação e de conhecer a natureza e a função de cada nota no conjunto da melodia. Mais especificamente, é claro, em se tratando das artes do canto, seja individual ou coral, uma vez que o canto coletivo também pode revelar a sua utilidade nos trabalhos místicos, tal como de outra parte possuem os experimentos privados. Diferenciamos, porém, aqui a melodia da vibração. Enquanto a fluidez da melodia toca e embevece a alma, a força da nota pode impregnar o próprio espírito. Isso diferencia também a música hindu da tibetana, por exemplo, posto ser aquela bastante melódica e plural, tal como sensual e mesmo religiosa, e esta um tanto mais monocórdica, austera e xamanista, por assim dizer. Nesta altura, devemos tratar, pois, da ideia do bija mantra ou do som semente, a execução de notas isoladas com propósitos definidos. Cada chakra possui a sua nota-chave, embora as pétalas possam ter os seus próprios subtons. Porém, tecnicamente, pode haver aparentemente até mais de um som místico para cada chakra, como veremos adiante. Contudo, antes de começar a aprofundar realmente algumas questões técnicas, devemos tratar de explicar qual a verdadeira função esotérica do treinamento dos mantras. O mantra e, sobretudo, os bijans são ferramentas com as quais podemos modular a nossa própria energia, elevando-a até a vibração necessária para modificar a nossa própria frequência pessoal, e habilitando-nos assim não somente a elevar-nos sobre a média comum e libertar-nos virtualmente das influências das energias mundanas, como também para preparar-nos espiritualmente para receber o impacto da descida de energias superiores sobre nós. Somente desta forma conseguimos estabilizar a nossa energia
para suportar com segurança a força dessas outras energias mais poderosas. E, naturalmente, estamos nos referindo com isto especialmente à própria iluminação. De outra forma, o contato com tais energias superiores será sempre tão somente fugaz e transitório, e nunca teremos a liberdade necessária para atuar espiritualmente com desembaraço no mundo. É a chave do mantra que, ao servir como senha para abrir uma caverna mágica, nos habilita a poder transitar por novos universos de energias. Em função disto, a forma como cada pessoa ou escola trata o assunto do som sagrado sempre termina por dizer muito sobre o seu próprio estágio espiritual. Assim, vários tipos de treinamentos deverão ser realizados pelo praticante dos mantras secretos. Não basta apenas recitar supostamente um som com sentimento e devoção. É preciso dedicar-se a aperfeiçoar a capacidade própria de sentir e de emitir cada som com harmonia, estabilidade e profundidade, integrando-o para isso às restantes energias da luz e do amor. E é por isto que este treinamento envolve comumente orações mais complexas capazes de ativar as energias de todos os chakras, como é o mantra de Chenrezig ou Mani Padme Hum Hri, antes da pessoa conseguir reunir tudo numa só nota de poder absoluto e realmente transformador, dotado daí de um poder transcendental de invocação e de evocação. Nas doutrinas yogis e tântricas, aprendemos sobre a natureza dos sons dos chakras. Já no Tibete, tem-se outras notas ao lado do citado mantra de Chenrezig. Por regra, sugerimos também um treinamento musical básico aplicando as 7 notas da escala musical aos chakras. Isso pode até empregar os diferentes bijas sugeridos pelos ensinamentos yogis para cada chakra. Ou então, pode-se simplesmente usar o próprio Om em diferentes escalas, por se tratar este de uma espécie de som universal, sobretudo para a raça atual, como já dizia Helena Blavatsky. Como as vibrações almejadas são altas e refinadas, afinal o próprio som da luz é bastante fino e acelerado, podemos treinar subir sucessivas escalas. E, na verdade, podemos ir até mesmo além das nossas próprias capacidades físicas através do pensamento ou da recitação interior. Acontece que o som místico nem sempre será audível ou manifestado. Nas doutrinas espirituais, deparamos-nos comumente com expressões misteriosas como o som do silêncio e o nome inefável. E é aqui que o campo subjetivo entra, portanto, com toda a sua potência, seja em termos de imaginação, visualização ou de vibração interna. Com efeito, as coisas sequer terminam quando adquirimos plena maestria no som sagrado manifesto, porque a partir daí passamos a ter acesso a sons místicos realmente ocultos, também chamados de nirvânicos, quando se aprende a emitir sons também internamente, o que não significa, porém, serem sempre mentais ou insonoros, embora a lei do sigilo impeça a detalhar maiormente certas técnicas por simples cautela. As lendas maçônicas têm no seu centro a questão da palavra perdida de Irã, o rei fenício que detinha os segredos da palavra mística que outorgava vários poderes, entre eles a própria imortalidade. Pressionado a revelar esta palavra, o rei preferiu morrer, simbolizando tal coisa a dedicação com a qual todo o verdadeiro maçom deve velar pelos segredos da sua ordem. A este respeito, o estudante pode procurar, porém, o nosso trabalho intitulado O Segredo de Irã, a transmissão da palavra perdida e os princípios da arquitetura sagrada, contendo inclusive informações sobre a palavra de poder da nova raça raiz, ora em ascensão no planeta, e que já comporta com certeza também a chave da própria imortalidade espiritual, através da conquista da verdadeira iluminação. De todo modo, os segredos dos mantras se devem muitas vezes justamente à sua própria força, na medida em que dão acesso a energias realmente poderosas e, como tais, também perigosas para os espíritos não preparados. Tais assuntos demandam certamente, além de bastante experimentação pessoal e intuição desenvolvida, também uma instrução direta com experts, até como forma de acelerar os nossos próprios avanços, porque de outra forma a tarefa pode simplesmente chegar a se revelar estafante ou demasiada para o aspirante. Tudo isso demonstra, pois, o quão vasto pode chegar a ser este rico universo de experimentações,
que exige de cada um o desenvolvimento de uma verdadeira arte oculta, no seio de um ofício sagrado, porém insubstituível para todo aquele que almeje dominar os mais avançados segredos da iniciação. E com isto encerramos esta apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.